Eu quero dar uma olhada com vocês num salmo que é a história de todos nós. É um salmo de Asaf. Claro que não o Asaf, autor das nossas músicas, mas Asaf lá do tempo de Davi. E que ele fala ele passa por uma situação que todos nós passamos cedo ou tarde, algumas vezes ou muitas vezes, ou pelo menos uma vez. Está no Salmo 73, se eu pedir para ser projetado aqui, porque vamos ler todo o Salmo, e depois eu quero dar uma olhada, versículo por versículo. Vamos lá. Salmo 63, 73. Quem quiser acompanha na sua Bíblia aí, quem quiser acompanha aqui. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Merece um amém depois de ler esse versículo. Então eu vou ler de novo, para depois a gente dar um amém, tá certo? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Amém. Deus é bom para com a igreja, para com o seu povo, para quem o busca. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, de geração em geração. Versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Deus é bom, mas eu quase desviava. O versículo 1, o versículo 2 também é verdade. Deus é bom. No versículo 2 diz: quase que eu desviei. Asaf passa por uma situação que todos nós passamos, um momento de crise, quando a gente quase se afasta do Senhor. Por quê? Versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Esse é o assunto do Salmo. Eu me inspirei a falar nesse Salmo há uns 3 meses atrás, depois de conversar com um rapaz da igreja, 18 anos, e esse irmão estava meio frio na fé. Eu chamei ele para conversar, e ele me disse: eu não estou bem não, a história dele é muito complicada, uma família numa situação difícil, muitos irmãos, pobreza, e ele disse: Carlos, lá no colégio, todo mundo é feliz, meus colegas estão todos curtindo a vida, é todo mundo alegre, e eu assim. Esse irmão estava nessa situação, ele estava com inveja dos que não são convertidos, inveja dos soberbos, porque ele olhava e via todo mundo bem, todo mundo prosperando. Hoje nós vivemos essa situação ainda mais forte, porque a gente vive no tempo do cinema, da televisão e da internet, e a coisa fica pior, porque tudo que a gente olha é muito bonito. As pessoas são sempre bonitas, já percebeu? As pessoas são bonitas, as pessoas são fortes, as pessoas são espertas, as pessoas estão sempre com um sorriso no rosto. É a síndrome do video show, ou de qualquer artista de televisão que se apresenta lá dando entrevista. De vez em quando eu falo isso, vocês já se lembram disso. O ator, ou o cantor, ou sei lá que tipo de artista é, ele vai dar entrevista e ele fala o quê? O repórter pergunta: como é que você está? O que é que ele responde? Estou muito feliz com esse trabalho. Não é assim? Estou muito feliz de estar aqui. E ele está sempre feliz, ele está sempre alegre.
E é incrível como aquelas mulheres, elas acordam de manhã e a gente vê ali na foto ou no filme, ou novela você não está vendo não, né? Ou na novela. E ela acorda linda. Como é que aquele cabelo, depois de uma noite no travesseiro, acorda daquele jeito? E ela está maquiada. E os bestas olham as fotos cheias de Photoshop e diz: elas são lindas, eles são lindos e eu não sou. E aí você começa a se comparar, e bem, as pessoas terminam vivendo esse tempo também como se estivesse num filme. Já percebeu que a pessoa vai correr e aí bota... Antigamente a pessoa ia correr, fazer um exercício, no meu tempo a gente falava fazer uma física. Antigamente ia fazer uma física, e aí a pessoa que se virasse para fazer alguma ginástica, não era? Botava lá umas latas de tinta cheias de cimento na ponta daquele negócio de ferro, torto em tempo de acabar com a coluna. Hoje não, hoje a pessoa bota um tênis bom, se produz, a pessoa não vai fazer exercício, a pessoa vai desfilar. Não é isso? E ela bota também um fone no ouvido para quê? Porque ela tem que viver uma ilusão, a ilusão do cinema. Ela tem que fazer exercício com trilha sonora. Como no filme, que as pessoas vão correndo e a música vai tocando. Tem que ter trilha sonora, porque as pessoas hoje vivem uma ilusão. E ilusão tem trilha sonora, porque sem música fica sem graça. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós vivemos como nunca um tempo de aparência. E o problema é que muitas vezes a gente se encontra nisso, como o salmista Asaf fica com inveja. Aquele irmão que eu estava conversando estava com inveja dos seus colegas e estava deprimido. E então eu me lembrei do Salmo 73, peguei e disse: leia aí. Ele leu e eu disse: é você, não é? Ele falou: é, sou eu. Eu estou com inveja dos soberbos, porque os ímpios prosperam e eu não. Porque todo mundo é bonito e eu sou feio. Porque todo mundo é inteligente e eu sou burro. Porque todo mundo é forte e eu sou fraco. Porque todo mundo é feliz e eu sou triste. Porque ninguém tem problema. E eu estou cheio de problema. Quem aqui já passou por um momento desse? A gente passa, né? Vamos seguir? Versículo 4. Ó como ele começa a descrever os ímpios. Porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo, é o que eu falei, eles são fortes. Eu estava recém-casado e depois que fiquei mais velho, eu fiquei mais forte um pouco, mas eu sempre tive a saúde meio fraca. Quando eu era menino, eu quase morro num apendicite, e então, depois daquilo, eu sempre fui meio fraco. E recém-casado, eu peguei lá uma gripe, uma virose, que eu estava lá acabado, mas não estava tão morto a ponto de não poder andar. Então, eu fui na farmácia comprar, eu não quis nem pedir a Denise para ir, eu estava tão chateado com aquela gripe, que eu falei: eu vou, deixa que eu vou. E eu fui andando na farmácia, do lado da farmácia tinha um bar, e tinha uma turma enchendo a cara, tomando todas no bar, do lado da farmácia. E eu voltei para casa com uma raiva. Entrei em casa e disse para a Denise: eu nunca fumei, eu nunca bebi, e estou aqui acabado, se divertindo, enchendo a cara. Mas eu fiquei chateado. Eles não têm dores. O corpo deles é robusto e é são, eles têm saúde. Eu comecei a olhar para os outros com esse olhar. No versículo 5 diz que não se acham em tribulações como as outras pessoas, como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Eles não têm problemas.
Meus vizinhos não têm problema, meus colegas de trabalho não têm problemas, eu tenho. Ora, e eu sou de Jesus, eu sou salvo. E outra coisa, parece que eu tenho mais problemas do que eles, porque eu ainda tenho que lutar contra o pecado. E eles não, estão lá se esbaldando no pecado e se divertindo. Eles não têm problema. Você já olhou para os outros e disse assim, está todo mundo feliz. Igual o rapaz que estava se aconselhando comigo, todo mundo feliz. Eles não têm problemas. No versículo 6, ele continua descrevendo como é o incrédulo. Pelo que a soberba lhe cinge o pescoço como um colar e a violência os cobre como um vestido. Além do mais, você olha para essa turma e vê eles orgulhosos. A turma é orgulhosa, conta vantagem. Conta vantagem. Os rapazes, os homens dizem que pegaram tantas mulheres. As meninas contam suas vantagens também. Orgulho e violência estão de peito estufado. Quem se dá bem é quem é bruto. E Jesus me ensinou a ser manso e a coisa está ruim, está apertada. Versículo 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. O que é gordura? Gordura é excesso. Gordura é sobra. A gente olha e diz, eles ainda estão com sobra. Estão fazendo farra, é feriado, eles estão podendo ir para a ilha, ou vão lá para o interior, estão curtindo, está com dinheiro sobrando e eu estou aqui, não posso sair de casa. Compraram televisão, cheguei lá na casa deles, está uma televisão lá que não coube na parede, tão grande que a televisão é e tão pequena que a parede é. E a minha está lá, eu tive que botar para consertar a semana passada. E transbordam as fantasias do seu coração. O colega chega e começa a contar que vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não conta, não é? Vai fazer e vai viajar e vai comprar e vai não sei o que lá, não é? E você fica olhando e diz, tem alguma coisa errada. E você fica com inveja deles. No versículo 8 ele continua, motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Motejar é escarnecer. Escarnecer, eles escarnecem de todo mundo, não respeitam ninguém, não respeitam a Deus. Você aí cheio de temor de Deus, cheio de temor para andar em santidade, respeitando os mais velhos, respeitando as autoridades, e eles estão lá aprontando e escarnecendo de todo mundo, são mentirosos, maliciosos, violentos e se dão bem. Versículo 9, põe a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Colocar a boca contra os céus é blasfemar de Deus. E se dão bem. Mas, Senhor, não era para vir um juízo sobre eles? Senhor, pesa a mão. E você não vê mão de Deus pesar sobre eles. Deus lá naquela paciência dele, naquela misericórdia dele, e você chateado porque Deus é bom. Não é? E quando é crente torto? Quando é crente torto que ainda usa o nome de Deus em vão, sem temor. Não é? Você conhece a vida da pessoa, sabe que a pessoa tem uma vida torta, mas a pessoa diz, tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Você conhece alguém assim? A vida errada. Não, tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. E você está aí com a sua lista de oração. Deus respondeu sim, sim, sim. Aqui Deus não respondeu ainda. Não, 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 não. E eu peço a Deus, Ele me dá. E você, meu Senhor. E aí você começa a ficar com inveja da pessoa. Eu acho que eu tinha que ter a vida torta, para Deus me responder tudo que eu peço.
Versículo 10, o que acontece no versículo 10? Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. Ó, a pessoa ainda é popular. Todo mundo vai atrás dela. Todo mundo vai lá, acha que ele é o maravilhoso, que ela é a maravilhosa. As pessoas acham que elas são boas. Mas, Senhor, eu tenho a Tua palavra. A Tua palavra diz que os povos viriam a Sião, a igreja, para tomar conselhos aqui. E ninguém está vindo a mim, Senhor. Agora estão indo atrás daquele cara lá, sem vergonha. Fica ouvindo conselho de quem não entende nada. Outro dia eu estava vendo um outdoor, propaganda de bateria de carro. E quem é que faz a propaganda de bateria de carro naquele outdoor? Neymar. Acho que Neymar fez um curso técnico de mecânica. O que é que ele entende de bateria? Nada. Mas onde é que ele está? Está aqui, incluído aí. O cara está lá quando ganha o campeonato, bota lá 100% de Jesus, e a gente sabe que o cara é torto. Mas todo mundo ouve o que ele fala. E aí o problema é quando você fica com inveja disso. E você começa a pensar, tem alguma coisa errada. Versículo 11. E dizem, como sabe Deus, e há conhecimento no Altíssimo? Então o incrédulo ainda diz assim, Deus sabe de nada. Eu faço o que eu quero. Não tenho que ter temor de Deus. E você cheio de temor de Deus, e a pessoa sem temor de Deus, e se dando bem. No versículo seguinte, o 12 diz, eis que estes são ímpios, e sempre em segurança aumentam as suas riquezas. Aquele parente ímpio, vida torta, está sempre seguro, sempre tranquilo, sempre em segurança, e está prosperando, está enriquecendo, comprou outro carro. Asaf estava vendo a vida dessa forma, de uma forma que muitas vezes nós também vemos, e somos tentados a cair na mesma crise que ele caiu. A gente algumas vezes fica com o olhar embaçado, e a gente usa esse tipo de expressão aí, ó, sempre em segurança. Será que a pessoa está sempre em segurança? Aquele rapaz que eu estava conversando com ele me disse isso, Carlos, todos os meus colegas são felizes. Eu perguntei a ele, são? Como é que você sabe? Você está lá na casa deles? Você sabe se aquele sorriso que eles têm no rosto corresponde ao coração? Aquele fortão lá, você sabe se aquilo é do exercício mesmo ou se é bomba? Você sabe que se não for bomba, que se for só do exercício mesmo, você sabe se aquilo vai durar para sempre? Você tem certeza que aquela alegria que aquele artista de televisão mostra ali, naquela cena ou naquela entrevista, se não é movido por cocaína lá dentro no camarim? Você tem certeza? Mas é que tem uma hora que a gente fica com a cabeça anuviada. A gente fica embaçado, com a mente embaçada, e a gente olha e diz, são ímpios, estão sempre em segurança e aumentam suas riquezas. A gente olha e diz, está tudo bem com eles e com a gente não. Mas sabe qual é o momento pior? O momento pior são os versículos 13 e 14. Na verdade,
que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Volta para o 13, por favor. Esse é o momento pior. Quantos de nós já chegamos nesse momento aí? Sabe o que é que ele está dizendo aí? Exatamente o que está escrito. Não vale a pena ser santo. Essa é a bronca maior. É quando você olha para a vida de um incrédulo e você acha que ele não tem problemas, que ele está sempre com saúde, que ele está sempre feliz, que ele não tem dificuldade alguma. Você começa a ficar com inveja e começa a querer imitá-lo. E você diz, não vale a pena purificar o meu coração, lavar as minhas mãos na inocência. Não vale a pena ser santo. Eu estou aqui, rejeitei aquela proposta de dinheiro desonesto no meu trabalho e estou aqui num aperto, numa pendenga. A pessoa que aceitou a proposta lá está com dinheiro sobrando, porque está roubando, não vale a pena ser honesto não. Eu estou aqui, eu falei a verdade, eu andei na verdade, não aceitei a mentira, o cara que está lá usando de mentira está se dando bem. Não vale a pena falar a verdade, também vou mentir. Eu estou aqui me mantendo em santidade, o casado fiel à sua esposa, a seu esposo, o solteiro se guardando em santidade, em pureza, na luta contra a prostituição, enquanto que o outro que está aprontando está se dando bem, às vezes até já casou. E a pessoa diz, não vale a pena ser santo sexualmente, não vale a pena. Eu estou aqui, eu perdoei, estou sofrendo, perdoei. O outro que não perdoou, meteu a mão na cara da pessoa, está lá, vivendo. Eu estou aqui nesse meu perdão, perdoando 70 vezes 7, todo dia, porque toda hora vem a lembrança no coração, está perdoado, Jesus, está perdoado, Jesus, está perdoado. E a pessoa veio e me explorou de novo. Eu dei o outro lado do rosto, ela está bufo. Eu dei o outro lado, está bufo. Pô, toma a cabeça agora, está bufo. Toma, chuta a canela, porque já deu os dois lados do rosto. Continua apanhando porque estou obedecendo a Jesus. O outro que não obedece, que se vinga, está se dando bem. Todo mundo está respeitando ele. Não vale a pena ser manso, não vale a pena perdoar. Me diga se esse salmo não é a história da gente. Não é? Alguns de nós passam por isso aí várias vezes, outros passam uma vez só, outros passou por essa crise muito profunda, outros não, apenas passou pela cabeça alguma ideia. Mas aqui é que está o problema, quando Asaf diz, não vale a pena. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois eu continuo todo dia sendo afligido e castigado a cada manhã. Versículo, sabe o que é que acontece quando a gente chega nesse ponto? Revolta. Revolta contra as pessoas, a gente começa a colocar a culpa nas pessoas. A culpa é da minha mulher, a culpa é dos meus filhos, a culpa é dos irmãos. A gente começa a botar a culpa em alguém. A culpa é de Deus. Decepção também. Fico decepcionado com as pessoas, decepcionado com Deus, decepcionado comigo mesmo. E fico sem esperança. No versículo 15, Asaf continua dizendo, se eu tivesse dito também falarei assim, assim como o que ele disse antes, que não vale a pena ser santo. Eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de teus filhos. Vamos parar um pouquinho nesse versículo aí. Seguinte, aí eu estou nessa crise, você está nessa crise, não vale a pena ser santo, não vale a pena seguir e servir a Deus. Aí então, decepcionado, amargurado, revoltado, eu quero abandonar tudo. Aí eu penso, se eu falar assim, se eu agir assim,
eu estarei traindo a igreja, traindo os meus irmãos. E agora? Fico dividido entre eu estou sendo atraído pelo mundo, porque eu estou invejando o mundo, mas eu não quero trair os meus irmãos, trair a igreja. Aquele homem que está sendo fiel à sua esposa, aquela mulher sofrendo com seu marido, e ela vê a outra lá que já está no 10º marido, e feliz. Aí ela diz, não vale a pena. Mas eu não posso negar a minha fidelidade ao Senhor. Versículo 15, versículo 16. Só que é o seguinte, eu não quero abandonar meus irmãos, mas quando me esforçava para compreender isso, achei que era coisa difícil demais para mim. Vamos parar um pouco, porque depois desse versículo, esse versículo ele tem deixa a gente numa expectativa para o seguinte, que vai ter a resposta para essa situação. Asaf, o escritor do Salmo, ele diz, quando eu me esforcei para compreender isso, compreender o quê? Compreender o quê? Por que é que o ímpio prospera e eu não? Quando eu me esforcei para compreender isso, achei que era tarefa difícil para mim. Eu não consigo explicar. A minha mente não tem a resposta. Eu não consigo a solução desse negócio. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então percebi o fim deles. O salmista diz, eu não conseguia entender isso, eu não consegui resolver. A crise estava grande dentro de mim. Quase eu estava desviando. Eu já estava pensando que não valia a pena obedecer às Escrituras e andar de acordo com a vontade de Deus. Até que fui orar. Entrar no santuário de Deus até que fui orar. Gente, tem coisa que a gente não consegue resolver com nossa explicação natural. Aliás, tem muita coisa que a gente não consegue resolver aqui. Aliás, na verdade, a vida não se resolve aqui na cabeça. Também se resolve aqui. A vida se resolve em que parte do corpo? Aqui, ó. No joelho. É o que ele disse, volta para o 16. Volta para o 16. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, até que fui orar. Deus, fale comigo. Senhor Jesus, está acontecendo isso. Eu estou a ponto de achar que é inútil ser fiel ao Senhor. Eu estou invejando os incrédulos. Eu não estou conseguindo entender as coisas. Você vai orar. Então o que acontece? Deus mostra o fim dos ímpios. Sabe o que é, gente? Quando nós estamos em crise, é como se nós estivéssemos com óculos embaçados. A gente não consegue ver as coisas direito. Quando a gente vai até o Senhor Jesus, Ele muda os nossos óculos. Ou usando a linguagem lá do Apocalipse, Ele coloca colírio. Não tem lá Apocalipse? Ele não diz isso? Para a gente pedir a Ele, para Ele colocar o colírio dele nos olhos da gente. Então, presta bem atenção. Não confie nos seus olhos. Não confie na sua avaliação das coisas. Não confie.
Aquele irmão que veio se aconselhar comigo, na verdade eu que chamei ele, aquele irmão, ele estava com a mente toda embaçada, ele diz: todos os meus colegas são felizes, estão curtindo a vida, estão se dando bem. Ele me falou assim, todos. Era verdade aquilo? Não era verdade, mas para ele era. O que é que ele precisava fazer? Entrar no santuário. Ele precisava orar. Ele precisava pedir a Deus: Deus me mostra. E isso foi o que aconteceu com Asaf. Quando ele entrou no santuário de Deus, foi orar. Então ele percebeu o fim dos incrédulos. Versículo 18, ele começa a ver as coisas de verdade. Ele começa a ver as bombas, que o músculo não é de exercício, é bomba. Ele começa a ver que a festa não é de verdade, é cocaína. Ele começa a ver que a alegria é cachaça. Ele começa a ver que a paz é falsa. Ele começa a ver que tem máscara na cara das pessoas. Mas principalmente, ele começa a ver o destino eterno das pessoas. Porque pode não ser bomba, pode não ter máscara, pode não ter cocaína, pode não ter cachaça, mas tem pecado e tem perdição. Quando a gente vê direito, a gente não vê só aqui um palmo na frente dos olhos, a gente vê a eternidade. E ele começa a ver: certamente, Senhor, Tu os pões em lugares escorregadios, Tu os lanças para a ruína. Versículo 19. Como caem na desolação, no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Isto é, a vida do homem sem Deus é uma ilusão. Em um momento, passa. É escorregadio, foi a palavra que apareceu aí. O que eles vivem não é verdade, é uma ilusão. É você que não está vendo direito. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu já estou repetindo toda hora. Aqueles músculos podem ser bomba. Aquela beleza é 2 dedos de maquiagem de reboco. É Photoshop, é iluminação. Sabia que eles também choram? Só que choram escondido. A artista mais honesta que eu já vi na minha vida, e eu era iniciando minha adolescência, morava lá no interior, em Jiquié, e assisti uma entrevista dela no jornal Hoje, muitos anos atrás, década de 70. Eu ouvi a entrevista dessa mulher, eu fiquei impressionado com a entrevista dela. Foi a última entrevista de Elis Regina. Na entrevista ela chorava e chorava e chorava e dizia: a vida não vale a pena. Ela estava sendo honesta. 15 dias depois, estava morta. Ela foi honesta. Eles choram também, sabia? Só que eles choram escondido. Nós que conhecemos a Cristo é que choramos na frente dos outros. A gente chora na frente dos outros, a gente pede ajuda. A gente diz: ore por mim, e cai no choro. Né? Eles não, eles escondem. A gente, depois que conheceu Jesus, o coração da gente ficou mole. A gente não esconde mais. Jesus no Getsemane, lembra? Lembra? O nosso Senhor, Ele chega para os discípulos e diz: eu estou angustiado, eu quero morrer, minha alma está desesperadamente triste até a morte. Você imagina se um dos nossos pastores chega aqui, pega o microfone e diz: gente, eu estou em depressão, eu quero morrer.
O que é que alguns irmãos iam fazer? Rejeite, pastor! Vem aqui que eu vou expulsar esse demônio. Não é? Rejeite, diga não. Porque a gente não pode mostrar fraqueza, né? Quem disse que não pode mostrar? Ao contrário, nós que conhecemos Jesus, a gente tem liberdade para mostrar fraqueza. Jesus chorando. E Jesus dizendo, estou triste até a morte, quero morrer, estou com medo de ir para a cruz. Já pensou um dos nossos pastores, não estou falando dos pastores porque são os líderes, né? Então a gente vai seguir os nossos poderosos pastores, né? Pois é, Jesus é o nosso pastor. Já pensou um dos nossos pastores chegar e dizer assim, eu estou querendo não fazer a vontade de Deus. Chegar aqui no microfone e dizer, se possível, eu não quero fazer a vontade de Deus em tal e tal assunto. Eu quero fazer ao contrário. Pois Jesus falou alto a oração dele, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se tem uma das coisas bonitas do Evangelho, é que ele tira de nós a hipocrisia. E ele permite que o coração da gente seja rasgado, confessando os nossos pecados, mostrando como a gente é, sem viver de aparência, sem viver de máscaras, sem viver de frases feitas, mas vivendo de frases honestas, que coloca para fora quem a gente é, para a gente poder ser transformado pelo Espírito Santo. Versículo 20, falando agora de como ele está vendo os ímpios depois de ter entrado em oração, como faz com o sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás as suas fantasias. Lembra das fantasias que a gente leu antes? Que os incrédulos ficam contando vantagem, dizendo que vão fazer. O salmista, ele diz aí, Senhor, quando o Senhor acordar, o que é isso? Não é que Deus esteja dormindo, está falando do juízo final. No dia do juízo, no dia do julgamento, as fantasias dos ímpios vão ser desprezadas. Aliás, já são desprezadas hoje, não vale nada hoje. Versículo 21 e 22, quando o meu espírito se amargurava. Aí ele volta a falar dele, de como ele ficava com inveja dos ímpios. Quando o meu espírito se amargurava e sentia picadas no meu coração, 22, estava embrutecido e nada sabia, era como animal diante de ti. Vou voltar um pouco aqui, para descrever com esses dois versículos como a gente fica quando não enxergamos direito e estamos com inveja dos incrédulos. Senhor, quando eu não vejo como o Senhor vê, eu fico amargurado, eu fico com raiva dos outros e de Deus, eu fico invejoso, eu fico doente, eu quero vingança, eu começo a ficar com raiva das pessoas e peço a Deus vingança. Eu fico bruto, ele diz, eu fico embrutecido, grosso, eu não penso direito, sou movido por inveja, vingança e raiva. E ainda tem a inveja do crente. Ó a inveja do crente, ó. Não tem o que eles têm, mas eu vou para o céu e eles vão queimar no inferno. Não é assim, não. Não é assim. Quer ver outra coisa? Deus vai me honrar, vai me dar tudo que eu quero. Não é assim também. Continua havendo coisas naturais. E a partir do 23, o salmista Asaf, ele tem entendimento do que é que realmente tem valor. Versículo 23. Todavia, eu quero pedir a vocês para vocês lerem comigo, porque eu não vou fazer muito comentário a partir de agora, não. Eu quero deixar que a palavra de Deus fale ao coração da gente. A pergunta é o seguinte: o que é que realmente tem valor para você? Quando você olha para um incrédulo que está prosperando e começa a ficar com inveja, a pergunta é aquilo lá que tem valor para você? Olha aqui o que é que tem valor realmente para a gente. Vamos ler juntos?
todavia estou sempre contigo, tu me seguras a mão direita. O que é que tem valor para a gente? Estar sempre com o Senhor. De vez em quando eu vou dar uma caminhada ali na orla, na praia. Falo mesmo, viu? Falo de verdade. Eu, quando estou pregando, eu não invento coisa não, que eu tenho medo de ser fulminado. Então é de verdade. Eu falo assim: Senhor Jesus, bora andar comigo? Andar mesmo na praia. Mas eu peço ele para ir mais devagar, porque ele tem umas pernas muito grandes, sabe? Ele é muito grande. E aí eu agradeço a ele, porque ele anda com paciência comigo, que tem umas pernas pequenas. Eu admiro Enoque. Enoque andou com Deus. Rapaz, eu estou falando isso porque quando alguém anda comigo, eu tenho que andar mais devagar, né? Denise andando comigo na praia, né? Ela está andando ali fazendo exercício e eu estou andando como no normal, porque se eu andar rápido ela não me alcança, porque as pernas são grandes. Andar com uma pessoa de perna grande tem que fazer esforço. Você imagina que Enoque andou com Deus. Bem, eu só estou fazendo uma comparação. Esse andar com Deus é outra coisa, mas assim, aí eu digo para Deus: Senhor, eu não sou bom como Enoque. Enoque era um herói, meu herói. Eu não sou um herói. As minhas pernas são muito pequenas, Senhor. Mas ande comigo. Anda devagar, para eu poder te acompanhar. Você tem esses momentos quando você olha para você e diz assim: eu não vou conseguir? O Senhor Jesus diz para você: eu estou contigo, eu ando devagar com você. É isso que vale a pena com a gente. O Senhor, eu estou sempre contigo e tu me seguras a mão direita. O que é que tem mais segurança para um menino, para um filho, do que o pai segurando na mão direita dele? Tem que descer para um menino pequeno, tem que descer daqui, não consegue descer. A gente segura na mão, o que é que ele faz? Ele pula. Senhor, tu me seguras a mão direita. Nenhum incrédulo tem isso, gente. Versículo 24: tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Enquanto estamos aqui na terra, nós temos o Espírito Santo que nos ensina. O incrédulo não tem isso. O incrédulo tem no máximo a consciência dele, que muitas vezes já está deturpada, já está uma consciência problemática, já está uma consciência que não acusa mais. Nós não temos só a nossa consciência, nós temos o conselho de Deus, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É isso que tem valor. Talvez quase todos vocês não estejam passando por essa crise, já passaram, mas talvez uma pessoa esteja passando por essa crise de se comparar com os outros. Eu estou te dizendo, olha, os incrédulos não têm isso aqui, e é isso que tem valor. E em glória, depois de tudo, o que é que a gente tem? Vida eterna, salvação, salvação da nossa alma, que no final das contas é o que vale, é o que vale, é ter a nossa alma salva. O incrédulo não tem. Nós vamos ser recebidos na glória. E aí, não é? Alguém passou aqui por tanto aperto, e quando é recebido na glória, o Senhor Jesus vai dizer: tu passou aperto, não foi? Aí você vai dizer: foi, Senhor. Aí ele vai dizer: eu estava contigo, não estava? Aí você vai dizer: estava, Senhor. Ele vai dizer: pois é, aquilo lá é nada, entre na minha glória. E você vai estar para sempre com o Senhor, para sempre. O incrédulo não tem isso. Não fique fazendo comparação, não fique. O versículo 25 diz: esse aqui tem que falar com muito gosto. Vamos lá? Tem até uma música, né? Vamos lá? A quem tenho eu... Todo mundo junto, vamos lá. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra
não há quem eu deseje além de ti. Resolveu. Versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão, a minha porção para sempre. Continua na luta, a carne e o coração vão desfalecer. Aqui é assim mesmo, é uma batalha. Mas quem é a fortaleza do nosso coração? O Senhor é a fortaleza do nosso coração e Ele é a nossa porção. É Ele que nós temos. A nossa riqueza é o Senhor Jesus. Versículo 27. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. O incrédulo, o ímpio está destinado ao inferno. O que é que a gente vai fazer? Ficar com inveja deles? Não, fazer o quê? Pregar para eles, porque os que estão longe do Senhor perecerão e vão ser exterminados os que se desviam de Deus. Ao invés de ficar com inveja deles, você precisa pregar para eles. Vai lá pregar. E finalmente, o versículo 28, tem que ler junto também. Tem que ler junto. Vamos lá? Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Eu acho que não precisa de conclusão do pregador não, né? Precisa? Não precisa, né? Então eu não vou inventar de fazer conclusão não. Que Deus abençoe vocês.